eram os pecadores, né? Outro detalhe, os pecadores tinham fome não apenas de comer, mas de ouvir a palavra do Senhor, que confirma que eles estavam comendo juntos, né? Jesus e os pecadores, né? Em Romanos 10, versículo 17, diz que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A mesma palavra que nós temos também fala em Deuteronômio que não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. O mesmo que aconteceu no deserto, quando o inimigo afrontou a Jesus, e Jesus falou dessa palavra, né? Então, como é importante, né? Vamos lá. Vamos comparar os pecadores famintos e os doutores da lei. Né? Os objetivos dos escribas e fariseus eram apenas questionar a Cristo. Eles não queriam aprender com Cristo. O objetivo deles era sempre o pior. Sempre procurar algo que Jesus fizesse, falasse e estivesse errado, né? Maldizer as atitudes de Cristo, aqui no versículo fala que eles murmuravam também, né? Então olha que importante observar esses pontos. O segundo ponto interessante desse versículo é que o escritor deixa claro uma coisa, e ele concorda com o que os fariseus falaram. O escritor fala, e chegaram-se a ele todos os pecadores. Ou seja, não apenas os fariseus falaram que eram pessoas pecadoras, mas o próprio escritor do texto assume que os fariseus estavam corretos nessa posição, né? E isso denota que não era algo que os fariseus estavam inventando, era uma coisa que realmente estava acontecendo. Talvez eram pessoas gentias ou pessoas que não seguiam a lei, segundo os fariseus, então pode ter acontecido isso, né? Aí fica essa pergunta para a gente, né? Tem coisas que a Bíblia não deixa claro. Qual o pecado que essas pessoas tinham, né? Então vamos lá. Terceiro ponto, no versículo 2, os fariseus murmuravam. Então diz aqui no versículo 2, que a gente leu, e os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. A palavra murmurar no original aqui é realmente falar baixo, em segredo, como se fosse uma fofoca entre eles. Né? E isso é interessante para a gente observar. Quando eu vi o murmuravam aqui no português, eu falei, será que esse murmuravam aqui, eles estavam reclamando ou o que significaria? Eu fui ver que realmente era isso. Né? Vamos lá. O quarto ponto no versículo diz que Jesus estava alimentando junto com pecadores. Né? Estava se alimentando junto. E naquele momento, naquela época, era visto como uma coisa impura você sentar com pecadores. Eu não podia se sentar com pecadores, né? Segundo eles apontavam as pessoas, mas eles não viam o pecado que estava dentro deles. Eles não tinham esse entendimento da graça ainda. Que todos nós somos pecadores, mas nós se arrependemos, né? E os méritos de Cristo nos salvou na cruz. Né? Graças a Deus por isso. Né? Porque se dependesse dos nossos méritos, né, todos nós estaríamos perdidos, né? A verdade seja dita. Né? Na verdade, os fariseus não eram pessoas que eram ignorantes. Eles entendiam das Escrituras, eles conheciam profundamente as Escrituras. Eles não eram pessoas que só liam ali de qualquer jeito. Às vezes, na correria do dia a dia, uma pessoa não tem tempo de ler e deixa em segundo plano a Bíblia, mas a Bíblia é muito importante, nós temos que ter o conhecimento. E Jesus estava a todo momento preparado para estar respondendo a eles, não só porque ele era Deus, mas porque ele era profundo conhecedor das Escrituras. Jesus, ele se limitou a ser humano na Terra. Ele continuou sendo Deus? Sim, continuou sendo Deus. Mas ele ia lá aprender com os fariseus também. E ele ia ensinar. Mas ele ouvia também. Ou seja, ele era Deus, tinha todo o conhecimento e ciência, mas ele se limitou a ser humano naquele momento, né? Aí, o que eu observei nesse versículo? É uma especulação, deixo claro para os irmãos que é uma especulação. Quando Jesus vê esses homens, aliás, quando os fariseus veem Jesus sentado com esses homens pecadores, o que eles podem ter pensado no seu subconsciente? Eu pensei assim, eles podem ter se lembrado talvez do Salmo 1, porque no Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui ele está falando sobre estar comendo. O narrador dessa história, Lucas, ele deixa escrito aqui. Eles estavam se alimentando juntos. E geralmente eles comiam em rodas, né? Sentavam no chão, na mesa redonda,
né, em círculo que eles se alimentavam ali, né? Então fica essa questão. O conselho dos ímpios aqui, quando foi pesquisar a palavra conselho significa também propósito. Qual é o propósito de vida que nós temos? É igual ao propósito da vida do ímpio? É isso que nós temos que parar para ver, né? O segundo ponto, deter-se no caminho dos pecadores. O caminho aqui também pode significar os hábitos que eles levam. Quais os hábitos que a gente tem seguido? Nós às vezes podemos ficar em casa vendo futebol e não vir para o culto. A gente está seguindo o hábito do ímpio. Então isso é importante que nós estejamos sempre botando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E a palavra é a espada cortante, ela corta para aí e corta para cá também. Entendeu? A palavra de Deus é maravilhosa por isso. Porque o pregador também ouve aquilo ali e ele também aprende. E ele sente sobre a palavra. A palavra sempre nos confronta. A toda vez que a gente abre a Bíblia e pede a orientação do Espírito Santo, ele fala diretamente conosco. Que nós temos acesso direto ao Pai, né? Então, quando a palavra aqui fala, no Salmo 1, que ele assentasse na roda dos escarnecedores, a parte da roda eu falei, né? Sentava em círculo, escarnecedores. Quando eu fui entender escarnecedores aqui, essa palavra, na verdade, significa aquela pessoa que escarnece do nome de Deus, que fala mal de Deus. Sabe aquela pessoa que você vai falar de Jesus e às vezes ela está te confrontando falando mal de Deus? Você não deve ficar insistindo. Porque a Bíblia também fala que nós não devemos jogar pérolas aos porcos, né? E a gente também vai falar sobre isso aqui hoje, sobre os porcos. Isso é importante. Para pensar, algo importante. Será que os fariseus eram zombados por esses homens chamados pecadores pela sua arrogância e falta de testemunho? Talvez a referência de Deus que aqueles homens tinham naquele lugar não era algo para ser admirado. Talvez os fariseus, talvez aqueles pecadores falavam até mal de Deus por ver aqueles fariseus. Que a Bíblia diz que eles eram pecadores, ou seja, homens sem Jesus. Será que eles não estavam ali, às vezes, blasfemando contra Deus e os fariseus olharam assim, ah lá, Jesus está com aquele que fala mal dele, de Deus. Talvez seja isso. A gente olha assim coisas claras no texto, né? Que pode ter a ver, né, com toda aquela tradição. E eles tinham conhecimento das Escrituras profundamente. Eles já tinham acesso ao Salmo, né? Vamos lá. No capítulo 15, versículo 1, os pecadores sentam para aprender com Jesus. O objetivo deles era aprender, como eu falei no início. Qual o objetivo que eles estavam ali? Muitas vezes, como eu falei, quando a gente fala de Jesus, a pessoa não quer ouvir, nós não devemos ficar jogando e insistindo, né? As aplicações que nós podemos refletir sobre nós nesse texto, né? Qual o propósito que os pecadores têm se sentado conosco? Qual o propósito? Quais as palavras que nós temos usado para lidar com essas pessoas? Qual o testemunho que nós temos trago na nossa vida e nós temos levado na nossa vida? Nós somos como eles ou influenciamos eles? Isso é importantíssimo. Isso falou muito ao meu coração. A palavra de Deus não está dizendo aqui, roda dos escarnecedores, no sentido de que você não pode andar com uma pessoa ímpia. Você tem que andar com ímpio para falar de Jesus para ele. Mas se você tem um amigo que não quer saber de Jesus e te leva para coisas que não são de Deus, é melhor que você se afaste. É melhor que você não tenha essa amizade. A gente tem que andar com aqueles que falam da palavra com a gente. Aqueles que amam a Jesus. Aqueles que têm conhecimento de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Porque às vezes as pessoas andam em filosofias desse mundo, está sendo dito sobre política aqui, está sendo ensinado a vocês. Uma pregação muito boa, que eu estou acompanhando o pastor. E é uma coisa também que às vezes as pessoas ficam muito ligadas nisso. As pessoas sentam para discutir de política e começam a brigar. Se as pessoas se sentassem para conversar da Bíblia, como sentam para conversar sobre política, imagina como é que ia ser diferente. As pessoas muitas vezes se preocupam muito com o que está aqui, mas esquecem do mundo espiritual. Que nossos olhos não veem no mundo espiritual, mas o mundo espiritual existe. Existe uma batalha espiritual que acontece. E às vezes a gente fica observando as coisas do nosso dia a dia, né? E isso é importante observar. Jesus, sendo confrontado por aqueles homens, Jesus ele sabia o que estava sendo dito, ele continuava sendo Deus. A Bíblia fala que eles murmuravam. Pode ser que não desse para Jesus ouvir ao ouvido humano, mas Jesus era Deus.
E eles estavam murmurando, ou seja, estavam falando baixo. Pode ser que aonde eles estavam, Jesus não tinha nem como ouvir. Né? Isso é um mistério, né? Então, Jesus vai e conversa sobre parábolas para poder falar com os fariseus. Algo para contextualizar que é interessantíssimo aqui é que quando as pessoas iam se assentar para comerem juntas, geralmente eles se sentavam num terraço. Então, as pessoas que passavam na rua, por exemplo, os fariseus poderiam estar passando na rua e visto eles no alto. Por isso que eles viram a Jesus comendo, porque eles não comiam na rua, assim. Eles comiam geralmente em terraços, né? E provavelmente Jesus foi até eles também para falar alguma coisa, né? Mas aí também é uma questão de especulação. É uma coisa que é uma possibilidade, né? Que é uma questão cultural que eles tinham naquela época, que eles comiam nas suas lajes por causa do calor, que o normal acontecia dentro de casa, né? Então, agora a gente vai ler a parábola do filho pródigo que Jesus falou, né? Antes da parábola do filho pródigo, Jesus conta da dracma perdida, né? E da ovelha. Algo interessante a gente observar. A ovelha, se perdeu, ela sabia que ela estava perdida. Um animal se perde, ele sabe que ele está perdido. A dracma perdida, tu vê que tem toda uma relação, as parábolas umas com as outras. A dracma não sabia que estava perdida. A ovelha sim, né? Então a gente pode fazer um paralelo aqui nessa questão, né? A leitura dinâmica que a gente vai fazer aqui vai ser em Lucas 15, versículo 11 a 32. Vamos ler alguns versículos aqui. Eu peço que cada um leia comigo, né? Cada um leia um versículo, porque é legal que a gente vai ver diversidade de versões que podem enriquecer o nosso estudo aqui. Eu vou ler o primeiro versículo e peço que os irmãos vão passando adiante. No versículo 11 diz: E disse Jesus: Um certo homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: Quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. E não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos o banquete e celebraremos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos seus servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu:
Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca recusei obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matou-lhe um bezerro cevado. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Esses versículos são tão lindos que a pregação poderia acabar por aqui. Porque Jesus falava com uma simplicidade com as pessoas, que as crianças se sentavam perto de Cristo. As pessoas falavam, mas as crianças vão ficar aqui. Ele queria que as crianças ouvissem. Né? Os velhos ouviam, as pessoas rejeitadas pela sociedade estavam ali e eles entendiam. Né? Jesus contou essa parábola para fazer uma analogia com o que estava acontecendo. Vamos meditar na perspectiva de 3 pessoas nessa parábola. A primeira pessoa, vamos começar pelo filho mais novo, no versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos seus bens, que me pertence. E o pai repartiu entre eles a fazenda. Naquele momento, naquela época, culturalmente, aquilo era terrível. Um filho pedir a parte dele era como se ele tivesse falado assim: pai, o senhor morreu, eu vou viver minha vida. E a pessoa, você tem seu pai, sua mãe, você fala assim: dá a parte da sua casa aí, você se vira depois com o resto. Ou seu pai, ou sua família tem uma propriedade, uma loja, se vira aí. É como se fosse isso hoje ainda, né? A natureza da herança que fala no texto é que era uma fazenda. Mas pensando, como ele fugiu para longe, pode ser que fosse um gado também. Há a possibilidade de ser um gado. E o gado geralmente se multiplicava, né? Logo, se ele perde a parte dele antes do tempo, ele desfalca a família toda. Observa que interessante isso. E talvez o que deixou o filho mais velho irritado, não justificando o erro do filho mais velho, para a gente entender. Vou fazer uma analogia aqui. Na época, o mais velho recebia porção dobrada. É como se fosse o quinhão da lagoa aqui, da pesca de Troia, dos barcos de camarão. Funciona assim: o dono do barco ele recebe 2 partes. Se tem 4 pessoas, é dividido por 5. E o dono do barco fica com 2 partes. Colocando para os dias de hoje é mais ou menos isso. Logo, o filho mais velho aqui, ele deveria ter 2 partes, sendo dividido por 3, no caso se o pai dele morresse, e o irmão mais novo tinha menos. Ou seja, talvez esse seria um dos motivos também que aconteceu essa raiva do irmão, né, humanamente dizendo, né? Agora no versículo 16: e desejava encher o seu estômago com bolota que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. A palavra bolotas aqui também pode significar alfarrobas, que era uma planta que tinha naquela época, que era de baixíssimo valor nutritivo. A pessoa, geralmente, quando dava essa comida para os porcos, jogava com galho e tudo. Estava lendo sobre a tradição deles. Ou seja, o porco era um animal que eles cuidavam de qualquer jeito, mais ou menos assim. E para um judeu estar ali, junto dos porcos, comendo alfarrobas, era a maior humilhação possível, porque o porco era um animal impuro, visto como um animal impuro. E alfarrobas, ninguém comia isso. E se a gente for parar para pensar cientificamente, até tem um sentido dele comer alfarrobas. Por quê? Porque cientificamente, se você comer sementes, muitas sementes, você perde a fome. É como se você estivesse mascando chiclete. Se você mascar um chiclete, a fome vai embora. Né? Até um certo momento, claro, que vem a fome, né? Porque o movimento do nosso maxilar faz com que nossa mente se engane que nós estamos satisfeitos. E talvez seja isso que o filho pródigo estava ali, né, passando, né, nesse momento. O interessante é que o filho pródigo, ele tinha tudo. O pai era próspero. O pai não precisava de nada, na verdade seja dito, né? E o pai cuidava dele com mau amor, tanto que o pai depois o recebe.
né? Olha como é que é importante. Ele estava se alimentando com os porcos, como a gente falou, um animal impuro. Nos versículos 17 e 18, o filho mais novo se arrepende, né? Primeiro ponto. Lembrando que a casa de seu pai não tinha fome. Ou seja, referência que a gente pode fazer no momento que Jesus estava contando a parábola. O que eles estavam fazendo? Eles estavam comendo. Então Jesus usava a coisa do seu dia a dia, do cotidiano. Jesus era Deus. Ele poderia usar uma coisa super inteligente, super difícil, super complicada, para as pessoas entenderem algo, para poder chamar a atenção das pessoas. Mas não, ele era simples. Jesus era simples, ele agia na simplicidade para que todos, até uma criança, entendessem, né? O filho pródigo pode ter ido em busca de algo que fosse saciar a si mesmo, né? Aqui podemos fazer uma analogia com o dia de hoje. A fome pela verdade que o homem tem dentro de si, cujo qual a gente tinha falado há pouco tempo, né? Muitos tentam se preencher com filosofias, vícios e vivem vazios. Talvez um dia alguns de nós foram essa pessoa que vivia vazio, procurando um monte de realidade. Como eu falei, até pessoas que não usam drogas, que não têm dificuldade na vida, assim, no sentido de fazerem coisas que podem denegrir a sua saúde, tem pessoas que elas estão ligadas muito mais a filosofias humanas, coisas humanas. Às vezes a gente esquece das coisas do reino, né? Aqui vamos falar também da perspectiva do pai. Em Lucas 15, versículo 20, diz assim: E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Esse versículo é muito lindo, irmãos, porque aqui fala que o pai correu. Naquela época, um velho correr era uma desonra. E a palavra diz que ele era um homem velho. Então, olha que lindo isso. Às vezes a gente fica sem palavras, porque, na verdade, naquela cultura, quando o filho era desertado pelo pai, quando ele dava o pai como morto, se ele entrasse no quintal do pai, aliás, nas terras do pai na fazenda, os próprios escravos do pai ali, aliás, os funcionários do pai, perdão, os próprios funcionários do pai poderiam matar ele, como se ele fosse um invasor. E o pai se coloca em lugar de humilhação pelo filho, igual Jesus fez por nós. Se coloca em lugar de humilhação. Jesus estava fazendo uma profecia aqui do que ia acontecer. Ele se diminui pela gente na cruz. No versículo 22, no capítulo 15, o filho é imediatamente restaurado. O anel naquela época que ele ganhou significava poder. Para você fazer negócios por um nome de uma família, você mostrava o anel. Sou da família tal. Você tinha um código no anel. Você falava de que família você vinha, né? Era o símbolo de autoridade. Um anel não era uma coisa barata de se ter naquela época. Hoje já não é barato, imagina naquele tempo, né? Os escravos aqui andavam descalços, né? Nessa época. E o filho dele estava como um escravo, andando descalço, com roupas sujas e velhas, e o pai dá roupa nova para ele. Ele estava descalço, o pai dá sandálias, né? O caminho onde a gente vai andar. Pode simbolizar isso, essa palavra. Ele teve direito à herança, mas não a meritória que seu irmão buscava. O irmão dele, ele achava que, porque ele era um bom filho, e ele vivia dentro da casa do pai, ele tinha os méritos, como os fariseus achavam. Porque eles tinham conhecimento, eles buscavam conhecimento, mas eles buscavam por orgulho próprio. A palavra diz que às vezes eles subiam em montanhas para ficar gritando para as pessoas verem, né? Por conta de orgulho pessoal, né? E o amor que o pai deu para o filho, dinheiro nenhum no mundo paga, né? Tanto para o filho quanto para o pai é importante. Uma alma para Jesus é importante. É muito importante. Jesus se humilha aqui por uma alma. Igual quando é falado da ovelha, por causa de uma alma, o pastor vai atrás, né? Ele não deixa uma de fora. Agora vamos falar do filho mais velho. Esse personagem representa os fariseus que Jesus estava falando naquele momento. Eles tinham uma aparência externa de fidelidade, uma posição dentro da comunhão, mas o problema dele foi ter essa personalidade que falamos aqui agora, meritória. Achava que era por méritos
né? E no versículo 29 diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: há quantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua? Ou sem jamais deixar de fazer algo, né? E nunca me deste um cabrito sequer para se alegrar com os meus amigos. Tem algumas coisas que a gente pode destacar nesse versículo. O pai, quando ele faz aquele alimento com cabrito, ele fez pelo filho. E o filho está pensando nos amigos, está pensando no mundo lá fora. O filho pródigo, ele foi lá fora para buscar as coisas, fez coisas erradas. Mas será que o filho mais velho também não queria? Ele estava pensando mais em curtir com os amigos. Ele não estava falando diretamente de estar com a família, né? Com certeza Jesus colocou aqui por alguma motivação isso, né? Quando o filho mais velho diz, eu te sirvo para o seu pai, a palavra te sirvo, no original, na minha pesquisa, demonstra a possibilidade de como um escravo. É como se ele falasse para o pai assim, pai, eu te sirvo como um escravo. E você faz mais pelo meu irmão do que por mim. Questão do mérito que nós colocamos aqui. A aplicação para nossas vidas que a gente pode trazer, que esse é um crente que se esforça, mas no fundo confia em seu próprio desempenho. Aqui, eu fiquei sabendo pelo pastor, vou falar mal dele, mentira, que aqui é uma igreja abençoada, com irmãos maravilhosos. Essa palavra hoje pode não se aplicar aqui, mas a gente não sabe o dia de amanhã, a gente tem que estar sempre vigilante com o nosso coração, sempre, né? A gente não tem que deixar em momento algum a vaidade tomar, que a gente acha que é por nosso desempenho, que tudo é pela graça do Senhor, né? O livro de Tiago diz, toda dádiva é dom perfeito procede de Deus, o Pai das luzes, a qual não há variação, né? Como servos de Deus precisamos ter temperança para evangelizar, porque sal demais pode inutilizar o alimento e causar até a morte de alguém, né? Isso é importante fazer isso para alguém. Compaixão para receber aquele que é mal visto pela sociedade. Não podemos ser como irmão, né? Nossa missão não é apenas mostrar o pecado das pessoas, como um irmão apontou o outro, né? Precisamos ter paciência para receber o pecador, entendendo que o Espírito Santo que trabalha no coração, muitas vezes gradativamente. Às vezes a gente quer que a pessoa venha para a igreja e mude de uma hora para outra, e às vezes vai demorar anos. Às vezes é um processo de evolução, né, que Deus vai trabalhando dentro do coração daquela pessoa, né? E o filho pródigo, existem muitos filhos pródigos por aí, né? A palavra pródigo no latim, ela vem do latim, né? Fala aquele que vai à frente, aquele que faz além do que as suas pernas alcançam. Até como crentes, nós temos que tomar cuidado para não sermos assim. Até onde nossas pernas alcançam, né? E essa é a palavra que eu tenho para trazer para os irmãos com essa aplicação. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.